E eu quero chamar a atenção agora dos pais, né? Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, responsável. E que muitas vezes exige da criança aquilo que ela não pode dar. E deixa a criança até traumatizada. Muitas vezes a gente acha que o filho não está rendendo o quanto ele poderia render, ou o quanto a gente gostaria que ele rendesse, por conta de preguiça, má vontade. Na verdade, se seu filho está em processo de alfabetização e está encontrando muita dificuldade em aprender a ler, escrever, soletrar, é bom você ficar atento porque ele pode ter dislexia. É um transtorno de aprendizagem, é o de maior incidência em sala de aula e atinge mais meninos do que meninas, na proporção de 3 garotos para cada garota. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 8% da população mundial é dislexa. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu acho que vale a pena falar aqui, até para você que tem um filho disléxico ou você que tem dislexia, saber que isso não é uma questão de inteligência, ao contrário. Um portador de dislexia é muito inteligente e a gente conhece algumas personalidades famosas que têm dislexia e que trataram, enfim, algumas já passaram pela vida, mas deixaram marcas positivas, como Albert Einstein, George Bush também, George Washington, Harrison Ford, Henry Ford, John Lennon, Pablo Picasso, Tom Cruise, Walt Disney. Gente, entre tantos outros, só para você ter uma ideia do que a gente está falando. E para entender muito mais do assunto, a gente vai receber o Dr. Márcio Vinícius Gonçalves Correia, que é neurologista, doutor na área de dificuldade de aprendizagem pelo Instituto de Psicologia da USP, é médico neurologista do Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo e também da AMA Especialidades. E aqui vai dar a honra de nos ajudar a entender melhor esse transtorno. Muito obrigada por ter vindo. Cláudia. Obrigado a vocês. Eu gostei muito do assunto, até porque também tive a chance de aprender um pouco mais sobre dislexia, né? Isso. E às vezes nós pais, mães, exigimos do filho realmente aquilo que ele não pode dar, né? Isso. É um distúrbio de aprendizagem, tá? Tá relacionado à dificuldade de compreensão na linguagem e na escrita, envolvendo a compreensão dos fonemas e a soletração. Tem caráter genético, isso é importante, mas não é hereditário. Então, não necessariamente uma pessoa que tem dislexia vai passar para o filho. Justamente, tá? E você já colocou, a estatística está na faixa mundial de 8 a 10% de disléxicos. Agora, por que tem mais em meninos do que meninas, já sabes? Ainda não há uma observação científica a respeito do assunto, né? Mas a predominância, a prevalência é maior no sexo masculino. Né? O que foi importante você ter reforçado, que o fato do filho ter algum problema relacionado à compreensão da leitura e da escrita e até mesmo do cálculo, né? Se for da escrita é disgrafia, se for do cálculo é descalculia, não interfere na capacidade de inteligência desta criança. Ao contrário, hoje eu estava lendo, tem mais de 70 celebridades famosíssimas no mundo todo, e eu não estou nem falando das brasileiras, estou falando das que a gente conhece do cinema, da política internacional, e que são portadores de dislexia, né? E eu fiquei pensando, será que a dislexia também está associada a uma inteligência maior, uma capacidade criativa? Isso aí, foi muito providencial sua colocação no seguinte sentido. Essas crianças, elas tendem a ter um grande desenvolvimento do hemisfério cerebral direito, que está relacionado à parte artística. Então, muitas vezes, você encontra disléxico tendo um ouvido musical, né? Então, ele vai lá, ele toca o piano e, de repente, somente por escutar a professora tocar, ele já consegue. Mas na hora que ele tem que ler a letra da harmonia e tal, ele já tem dificuldade. Né? Em que idade a mãe, o pai, pode perceber essa dislexia? Temos que estar observando na primeira infância, onde você pode observar se a criança tem... Não quer dizer que todas as crianças que tenham esse problema sejam disléxicas. É bom a gente reforçar isso. Mas tem um problema no engatinhar, no andar, né? Quando começa a andar de triciclo, passa a ter algum distúrbio do equilíbrio, o cortar uma tesoura, movimentos finos.
quando se observa que nessa etapa a criança ela apresenta uma certa dificuldade maior do que outras crianças dentro da evolução neuropediátrica dessa criança, já chama a atenção. Na segunda infância, temos que estar atentos ao fato das crianças que têm uma certa dificuldade em assimilar o que a professora fala e a escrita. A segunda infância começa em que idade? A partir dos 6 a 7 anos, tá, onde inicia-se a alfabetização. Onde começa a alfabetização. Entendeu? Nesta fase tem que estar bastante atento, porque como essa criança tem alterações neurobiológicas relacionados à parte da dislexia, ele, na hora que a professora relata o texto para a escrita, ele apresenta uma certa dificuldade, assume um posicionamento muito voltado para o papel e tende a forçar a escrita e pode ter uma escrita irregular, não respeitando muito as linhas. Então, tem que estar atento a isso também. Tá, e não só pai e mãe, mas às vezes educadores não conhecem muito bem o assunto. Eu fiquei muito impressionada, nós fomos fazer uma matéria no Instituto ABCD, né? E eu vi relato de mãe que a professora teve dificuldade em tratar da filha, quer dizer, e rotulou e deixou a criança numa situação de vergonha total. A gente até vai compartilhar agora com os telespectadores o nosso bate-papo lá no Instituto, tá bom, doutor? Com certeza. Vamos assistir esse vídeo para você entender melhor e até entender também um pouco do drama dessas crianças. Então fique aí, porque já já você vai entender melhor como é que isso tudo funciona, porque é importante a gente compreender bem esse universo para não correr o risco de rotular uma criança e piorar a situação, né? Com certeza. E reforçando essa parte que você colocou, pela falta de informação pelo meio entre educação e saúde, faz com que essas crianças sejam taxadas de preguiçosas, de que não têm interesse no estudo, e isso gera uma autoestima baixa, gerando insegurança e evasão escolar. O que é uma grande pena, né? Justamente. Então precisa realmente compreender melhor. Agora, existe tratamento para dislexia? Isso, e o tratamento não é medicamentoso. Ele depende da estruturação de uma equipe transdisciplinar envolvendo o neurologista, oftalmo e otorrino no diagnóstico clínico e o acompanhamento da fonoaudiologista, uma vez que a gente falou que a compreensão dos fonemas, ela se torna uma peça fundamental, porque ela vai criar uma situação lúdica de compreensão dos fonemas, juntamente com o apoio da neuropsicóloga e da psicopedagoga. Tá, é isso que eu ia te perguntar. Não tem tratamento com medicamentos, mas o diagnóstico é feito por um médico neurologista? Isso, é fundamental estar reforçando isso. Já existe a Associação Brasileira de Dislexia, que é a mais evoluída nesse sentido, e existem equipes transdisciplinares já formadas que podem estar apoiando este diagnóstico à mãe. A gente ainda tem uma certa deficiência a nível de serviço público, porque, na verdade, como a construção de redes se faz de forma isoladas, não tem essa comunicação que a gente encontra numa Associação Brasileira de Dislexia. O que eu estou querendo dizer com isso? Estar o neurologista dando o diagnóstico, o oftalmo, o otorrino avaliando e a equipe está acompanhando. Isso seria uma proposta futura para melhorar, porque isso, como eu reforcei no início, é causa de evasão escolar. Eu conversei com algumas fonoaudiólogas e elas me falaram que o tratamento dura em torno de 2 anos, é isso mesmo? 2 anos, mas assim, e prosseguindo à medida que há o grau de evolução dessa criança, né? Quando ele se torna, no período pré-vestibular, se ele é comprovadamente disléxico, vai ter que criar-se uma situação preparada para a oralidade, né? Uma vez que ele tem o distúrbio da escrita, tendo-se o devido cuidado de que não classificar e diagnosticar errado, porque senão todo mundo ia se beneficiar desse fator. Né? E esse diagnóstico é uma avaliação clínica, não existe um exame que comprove? A ressonância magnética perfusional, ela auxilia evidenciando
um hipofluxo sanguíneo dentro do cérebro, que é o encéfalo, na região posterior do giro temporal transverso superior. Também na região, né, ó, eu vou apontar esta região aqui, que aí fica mais fácil. Esta região aqui, que é occipito temporal, nos disléxicos tende a ter fluxo sanguíneo menor. O que indica menor atividade metabólica cerebral. Tá. Normalmente... E essas áreas, desculpa interromper, essas áreas são responsáveis pela compreensão dos fonemas através da visão. Dos fonemas. Normalmente o diagnóstico é confundido com outro diagnóstico, por exemplo, do déficit de atenção? Muito bem colocado, Cláudia. Porque, na verdade, assim, muitos são taxados com problemas auditivos, sendo que não tem causa auditiva primária. Outros são taxados com problemas visuais, não tendo problema visual. E outros podem vir associados a crianças que têm serem muito ativas e serem confundidos a dislexia junto com a hiperreatividade ou deficiência de atenção. Ok. A gente vai mostrar para você alguns casos, sim. Eu tenho certeza que você que quer entender melhor do assunto vai conseguir entender com muita clareza. Mas me dá 2 minutinhos. A gente volta já, inclusive com as dúvidas do telespectador. Se você tem alguma dúvida, pode e deve enviar para o 0 operadora 11 2202 8432 ou através do e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Pode perguntar o que você precisa saber sobre dislexia. A gente está conversando sobre dislexia. Eu estou aprendendo e estou gostando tanto do assunto. Quero que você preste atenção. Se você já conhece o assunto, com certeza a gente aprende coisas novas. E se você conhece alguém que precisa saber mais sobre dislexia, pode dar uma ligadinha que vai dar tempo. A gente tem tempo com o Dr. Márcio Vinícius Gonçalves Correia, que é neurologista, para te ajudar a entender melhor a dislexia. E esse é um assunto importante, até porque a gente precisa ser justo, não só com as crianças, mas o doutor estava colocando aqui para mim, até com os adultos. Existem adultos que já passaram da alfabetização e que têm dislexia. E que tiveram vários processos de repetência. E, igual você colocou no início, pela falta de informação, tanto da escola dos familiares, ele era taxado como burro. E aí ele conseguia vencer por esforço próprio. E até o momento em que ele chegou à conclusão de que isso não era normal, procurou apoio neurológico, foi levantada essa possibilidade, foi investigado, foi confirmado o diagnóstico e hoje em dia ele faz o acompanhamento com fonoaudiologista, neuropsicólogo e psicopedagoga, tendo uma melhora substancial na leitura. Perfeito. E a pergunta, inclusive, do Eduardo de Rio Claro, São Paulo, é exatamente essa. Ele gostaria de saber como fazer o diagnóstico de dislexia em uma pessoa adulta e como pode ser feito o tratamento. Diante da dificuldade da compreensão da leitura, embora tenha sido alfabetizado, entendeu? E tenha uma lentidão de entendimento na compreensão do texto, isso chama bastante atenção. Porque já passada a fase de alfabetização ainda persistia esse erro. Porque, na verdade, essa deficiência seria explicada da seguinte forma. O disléxico, ele consegue entender tudo que o professor fala, mas ele não consegue compreender o que ele escreve. Agora, e o que ele lê? Ele consegue entender? A leitura também fica prejudicada também, entendeu? Mas aí, e essa questão do fonema é a troca do P e do L, entendeu, né? No cálculos aritméticos básicos, o 5 em espelho, ele inverte o 5, o 9 ele inverte. Então, tem que estar atento a tudo isso durante o período de alfabetização. Os familiares, observando isso, chamaram a atenção para a necessidade de uma avaliação diagnóstica. Em relação aos adultos, eu estou pensando o seguinte, a dificuldade na compreensão, ela até tinha te perguntado, que pode ser compreendida com déficit de atenção, porque quem tem déficit de atenção, mesmo a pessoa adulta, ela também tem uma dificuldade de compreensão.
né? E aí, qual é a diferença? Para quem é adulto e está assistindo ao programa agora. Na verdade, assim, o que vai haver é o seguinte: quando a pessoa tem a dificuldade da compreensão, ela não realiza uma objetivação das teorias formadas. Ele não sabe, ele lê um texto e não traz o entendimento para poder estar conversando desse texto. A ponto até mesmo de não conseguir... Lê e não entendeu nada. Não entende nada. O disléxico, ele tem uma situação diferente, porque ele é bastante observador, ele é muito inteligente. Quando você parte para a oralidade, ele apresenta uma compreensão bastante desenvolvida, o que não há no déficit de atenção. O que não há no déficit de atenção. Quem tem déficit de atenção assiste, por exemplo, uma palestra inteira e sai e fala, eu não entendi nada, no meio do caminho você pode chegar àquela situação assim, em que você, de repente, já como adulto, você vai, coloca o carro num lugar no shopping e depois você chega e tem aquela sensação de branco geral, mas não foi nenhum distúrbio de memória de demência. Você teve uma falta de atenção de quando a gente chega num determinado lugar, a gente olha a letra, a localização, o espaço. No déficit de atenção isso não ocorre. A cabeça está pensando em mil coisas ao mesmo tempo, E é muito importante né? isso que você falou, porque assim, quando cai no diagnóstico de déficit de atenção, há uma tendência à medicalização, entendeu? A gente medicar sim, mas não medicalizar. Então aí, o que acontece? Qual a diferença de medicar para medicalizar? Na verdade, assim, você medica os casos que são devidamente diagnosticados. Você medicaliza numa possibilidade de que você começa a tratar tudo de forma generalizada. Aquilo que a gente acabou de falar, tem que ser um diagnóstico muito bem feito. Muito bem feito, porque senão você vai estar medicando quem não precisa de medicamento, né? E, na verdade, um medicamento, a gente já conversou aqui várias vezes, acarreta num outro problema de saúde que, de repente, você não precisa nem mexer. Então, é importante procurar um bom profissional e ter um diagnóstico preciso. Tem já várias perguntas, mas eu antes queria mostrar a matéria, porque eu acho que vai ser esclarecedor para o telespectador, ok? Vamos rodar, então. Nós fazemos um trabalho de avaliação numa equipe multidisciplinar com um neuropediatra, psicopedagogo, psicólogo, o fonoaudiólogo que faz a avaliação de linguagem para um fechamento diagnóstico. E essas crianças que são avaliadas e necessitam de um trabalho, de uma intervenção, são atendidas em grupos, nesses grupos de intervenção. Então, no grupo de 2, 3, até 6 crianças, nós fazemos esse trabalho da intervenção. O que nós priorizamos nesse trabalho é o trabalho de consciência fonológica. Nós associamos grafema-fonema, que é a maior dificuldade que essas crianças com dislexia apresentam. Então, o atendimento varia, às vezes 2 anos, 3 anos. Eu tenho crianças aqui que estão há 4 anos comigo, que desde o início da alfabetização, que elas estavam na escola e não conseguiam ser alfabetizadas de maneira nenhuma. Então, com esse trabalho, volto a dizer, a consciência fonológica, que é super importante, essas crianças começam a desenvolver, começam a aprender realmente o som que a letra faz e como se escreve. E o trabalho em grupo é ótimo em termos de eles perceberem que não só eles têm essa dificuldade, somente os disléxicos, né? Que muitas vezes são chamados de preguiçosos, que não querem saber de nada, que só querem fazer bagunça. É porque eles não têm condições realmente, eles não aprendem porque não têm condições. Agora, no grupo, essa troca entre eles, vendo que outras crianças têm a mesma dificuldade, é muito gratificante. Eles conseguem enxergar isso de uma maneira muito positiva e desenvolver, né, o trabalho. Tenho uma filha de 11 anos, portadora de dislexia. Há 2 anos atrás a gente chegou no Cefac e começamos a fazer os exames para descobrir o que na verdade a Vitória tinha, porque ela tinha um baixo rendimento escolar, não seguia o ritmo dos alunos da classe dela. E nós ficamos um tempo fazendo aula de reforço, mas a aula de reforço não surtia efeito. Quando a Vitória chegou aqui, ela tinha
muito baixa estima, assim, era uma criança mais retraída, fechada, não tinha contato social, não gostava de ter contato social. E aí foi a evolução, porque nós chegamos, ela começou o tratamento e o que eu sinto hoje é que ela se sentiu acolhida pelo Instituto, né? Ela se sentiu no lugar certo, porque até então ela não estava no lugar certo. E a evolução assim foi rápida, ela mudou o temperamento, ela é uma criança mais feliz, mais comunicativa. O que eu digo para os pais é assim, não é comum uma criança não conseguir aprender. Quando isso acontece, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que fazer um acompanhamento de perto para poder ir fechando essa defasagem na aprendizagem. Então, para os pais, eu digo assim, confiem na sua intuição. Né? Se você está percebendo que a criança está tendo muita dificuldade para aprender, está sofrendo para aprender, é importante levar para um especialista, conversar com a escola, porque a escola é um local de aprendizagem, né? A relação com a escola tem que ser uma relação positiva, o aluno tem que ir para a escola para poder aprender. Se isso não estiver acontecendo, a gente precisa sim investigar de perto. Então é importante acompanhar, se acompanhado ele vai sim poder, claro, ter uma vida normal, embora a leitura vai exigir mais dessa pessoa, vai ser difícil ler. Sem acompanhamento, muitas pessoas podem até abandonar a escola porque vão chegando em séries mais avançadas e aí a dificuldade vai impedindo de acompanhar as outras matérias. Né? Sofreu muito preconceito na escola, os alunos não gostavam de se reunir com ela, não gostavam de fazer trabalho com ela. Uma professora chegou a falar que ia colocar uma prova dela no mural para demonstrar para os alunos como ela não desenvolvia, como ela não queria saber de estudar. Aí ela ficou muito traumatizada, eu senti mesmo que ela se fechou mais ainda, mas quando a gente começou aqui, ela foi deixando isso para trás e está desenvolvendo dia a dia. Uma forma de os pais ajudarem as crianças em casa é contar histórias, ler livros para as crianças, brincar com sons da língua portuguesa, canções, para que a criança comece a associar o som da sílaba da palavra com a imagem. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer no momento de brincadeira para poder desenvolver as habilidades de leitura e de escrita. O que a gente precisaria é que as universidades, as escolas de ensino médio, assim como as de ensino fundamental, tivessem programas para poder dar orientação, dar apoio, dar estratégias para esses alunos prosseguirem, porque são pessoas que são muito inteligentes, muito capazes, mas a não leitura é um impedimento muito importante hoje do progresso acadêmico. Se eles perceberem que a criança vai ler, não consegue ler, né? Sempre junto com a criança, tudo bem, dando as dicas. Perceberem que elas têm muita dificuldade, não adianta você ficar batendo na mesma tecla, insistindo com ele e falando que é preguiçoso e tudo mais. Você tem que procurar ajuda. Existe tratamento, existe uma vida normal, né, assim, para uma pessoa que tem dislexia, porque eu acreditava assim, que ela não ia desenvolver, como eu tinha um irmão que não foi a lugar nenhum. E hoje eu sei que ela vai chegar a algum lugar. Tem luz no final do túnel para quem tem dislexia. Ela gostaria de ser bióloga marinha e a gente vai trabalhar para isso. Bom, a gente está falando sobre dislexia no Vida Melhor, um assunto muito importante. Já conversamos que dislexia é uma dificuldade de compreensão dos fonemas. Dos fonemas, da escrita, da leitura, compreensão dos fonemas e soletração. Pode também ter complicação da dislexia associada a cálculo. Aí a descalculia, seriam cálculos básicos. Tá? E associada à escrita, você falou que é
É disgrafia. 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 Tá, mas tanto o do cálculo quanto da escrita Podem estão estar dentro da associados ao dislexia. fator da dislexia. Tá, acontece com mais frequência em meninos, tem um fator genético, você disse. Está relacionado ao braço curto do cromossomo 6. É de interância autossômica dominante e de caráter não hereditário. Isso é importante citar, porque senão cria muita apreensão. Ok. Né? E dislexia nada tem a ver com preguiça e com falta de inteligência. Ao contrário, eu falei alguns nomes, como Einstein, George Bush, Tom Cruise, que tem dislexia, né? O Einstein tinha dislexia e são pessoas inteligentíssimas e extremamente criativas, como o doutor colocou pra Aproveitando gente. esse exemplo seu, Tom Cruise, ele criou um mecanismo individual de que ele grava os textos ele falando e depois ele ouve os textos de forma repetitiva. E através da memória auditiva, ele consegue decorar os textos. Tá vendo? É só, como você A falou gente bem, acabou achar de- um mecanismo para o melhor funcionamento, Isso. né? E aproveitar as potencialidades. Bom, várias perguntas. A Daiane Lima diz: boa tarde, meu nome é Daiane, tenho 25 anos. Sempre tive dificuldades na aprendizagem, em português eu não consigo superar, mas em matemática não. Sofro muito mais. Por mais que eu tente, não consigo. Já gabaritei minha específica num concurso e errei em matemática. Será que um dia eu serei curada? Desisti do vestibular que nunca fiz. Não consigo ter raciocínio matemático. Eu acho que a primeira coisa... Ela disse que em português ela consegue superar, em matemática não. Daiane, primeira coisa, não desista. É isso que eu tenho a te orientar. Segundo, existem profissionais muito capacitados, existe a Associação Brasileira de Dislexia, existem profissionais privados também. Procure o diagnóstico correto que você vai encontrar o tratamento certo. Ok. A Graziela Oliveira pergunta se só os neuropsicólogos podem diagnosticar a dislexia. Ela tem uma filha de 12 anos, está com dificuldade de encontrar um neuropsicólogo disponível. Na verdade, é uma equipe transdisciplinar, né? Igual eu coloquei. Uma avaliação do médico neurologista, avaliação do oftalmo, do otorrino e seguindo-se ao psicólogo, de preferência com especialização em neuropsicologia e psicopedagogo. Entendeu? Procure o Conselho Federal de Psicologia de São Paulo que você vai encontrar o profissional necessário. Ok. A Juliana Aparecida, ela é de Santos, diz: oi, eu tenho 17 anos, já terminei o ensino médio, sempre tive dificuldades em escrever e ler bem, mas sempre achei que era descuido meu. Eu nunca falei pra ninguém sobre essa dificuldade. O tempo foi passando e acabei terminando o ensino médio, mas tenho muito medo por ter essa dificuldade de ler e escrever. Nunca passou pela minha cabeça que isso poderia ser uma doença. Posso ter a dislexia, de fato? Firmar diagnóstico somente por avaliação através do que foi escrito não dá. Mas, assim, sugere um quadro que merece investigação diagnóstica. Tá? Procure a Associação Brasileira de Dislexia, que encontrará um melhor profissional. Perfeito. A Leila Salomão, é de São Paulo, diz que o neto tem síndrome de Aspen. Se pode ser confundido com dislexia. O que é síndrome de Aspen, doutor? A síndrome de Aspen é genética, tá? O indivíduo ele tem uma tendência a uma introspecção, é bem diferente, uma tendência à introspecção, uma fixação em determinado objeto, seja assim, se ele gosta de carro, ele fica fixado naquele assunto, entendeu? E persevera de forma comportamental nisso. Sairia dentro do capítulo de dislexia, não São entra. diferentes os Totalmente diagnósticos. diferente. Tá. É de caráter genético também. A Tânia Lúcia diz que tem uma filha de 9 anos, ela está no 5º ano e apresenta uma certa dificuldade de concentração. As professoras reclamam muito dela, diz que ela demora a responder, troca as letras. A Tânia Lúcia diz que nota que ela parece não escutar bem, diz que não faz muita questão de aprender, só desenha, já sabe ler, aprende no momento a matemática, deu 5 minutos e não lembra mais, porque a mãe diz que ela só pensa em brincar. Está perguntando se isso pode ser dislexia ou não. Eu acho que chama a atenção as questões assim, auditivas, que ela falou que tem uma dificuldade de audição, então deve-se procurar encaminhar para um otorrino para fazer um potencial evocado auditivo para ver o trajeto do nervo a nível auditivo. O oftalmologista também e o neurologista. A partir daí, segue-se a equipe transdisciplinar que nós já falamos. Ok. Edilene de Melo Lima, do Rio,
tem um neto que vai fazer 10 anos e tem esse problema. E não se interessa por nada. Como lidar com esse comportamento? Primeira coisa é você buscar, eu estava falando com a Cláudia agora, a potencialidade dele dentro da individualidade. Com certeza, esse menino ele é muito criativo, ele é muito capacitado, ele deve ter um ponto que chame a atenção para estimulá-lo. Isso é uma coisa que médico nenhum vai conseguir ver, fonoaudiólogo nenhum vai conseguir ver, só existe um núcleo que consegue ver, é a família. Prestar atenção e ver o que é que o meu neto tem de bom. Onde é que ele tem algo diferente? O que é que eu posso fazer, estimular, canalizar, né, aquele comportamento? É isso que a gente tem que prestar atenção. Reforçando o que você colocou. Em cima da deficiência, buscar a potencialidade. Ok. A Maria de Fátima de Carvalho, ela diz: estou acompanhando o assunto sobre dislexia. Meu filho de 14 anos tem este quadro diagnosticado este ano através da ressonância. A escola sabe, mas continua com os mesmos procedimentos em relação à prova e aos outros alunos. Ele já ficou reprovado 2 vezes. O que devo fazer? Começou o tratamento com psicólogo e fonoaudiólogo, mas parou. Peço orientação. Eu acho que aí você deve, primeiramente, se a escola não está adaptada às necessidades da família, você deve buscar outras alternativas que podem lhe trazer maior confiabilidade. E deve, associadamente à escola, essa criança vai ter que ter um trabalho do neuropsicólogo, do psicopedagogo e do fonoaudiólogo. Agora, às vezes a pessoa tem dificuldade de trocar de escola, doutor, porque às vezes é uma vaga que foi batalhada, a escola que é mais próxima de casa e não tem uma outra que seja fácil para a família. Vai dentro daquilo que a gente colocou. A escola não tem que ter um tratamento diferente em relação a esse aluno? Vai dentro daquilo que a gente colocou. Se a pessoa não tem recursos econômicos, chama-se atenção a necessidade de uma política pública de saúde preventiva para as crianças que possam ter dificuldade de aprendizagem, entre elas a dislexia. Então, é uma proposta a se pensar numa saúde mental escolar. Mas a gente não tem uma lei que obrigue a escola a dar um tipo de prova diferente? Não, existe essa lei. Então essa mãe não tem que fazer valer esse direito dela? Ela pode utilizar desses recursos para que passe para a prova da oralidade. Mas eu pediria a ela para firmar bem esse diagnóstico, porque assim, muitas vezes isso pode gerar um benefício que gera um malefício mais à frente. Então, sempre está buscando firmar o diagnóstico bem com uma equipe bem concisa. Ok, mas vá à luta, né? Tem os seus direitos. Tem os direitos, a gente não pode dar mole para o acaso e para os rótulos e para, às vezes, infelizmente, a má vontade do próximo. Seu filho é o seu maior tesouro, então vai lá. Igual uma leoa, cuide dele. A Terezinha de Souza diz: parabéns, Cláudia, pelo programa. Muito obrigada, Terezinha. Sou professora aposentada, tenho 56 anos. Tenho observado que muitas vezes parece que entendo o que ouço e depois percebo que não entendi bem. Pode ser déficit de atenção? Como posso exercitar o meu raciocínio? A primeira coisa que ela deveria buscar é uma avaliação com o otorrino para ver as vias auditivas periféricas e se o problema é periférico ou é do sistema nervoso central. Descartado o problema a nível auditivo periférico, o colega vai estar encaminhando para o otorrino e a gente vai para o neurologista e a gente vai estar investigando isso mais profundamente. Doutor, um adulto que tem dislexia, né, desde criança e nunca tratou, o que pode acontecer? Aumenta, piora? Na verdade, é aquilo que a gente colocou. Uma criança ao qual o diagnóstico não foi feito corretamente ou não foi feito, vai gerar insegurança, autoestima baixa, ele vai criar um adolescente e um adulto que vai estar menos preparado para a sobrevivência dele em vida. Não por culpa dele, mas muitas vezes por omissão do sistema. Mas é possível a gente recuperar ter, por exemplo, perdido. Isso, ter uma pessoa no nosso convívio que tem dislexia, está incomodado, não fala, é possível. O mais importante é ele ter a consciência da dificuldade que ele tem e procurar o apoio transdisciplinar, porque vai ser feito um trabalho bem forte em cima dessa deficiência e com o estímulo dele, ele vai ter capacidade de recuperação.
Perfeito. Tem muitas perguntas chegando nesse sentido, de adultos, inclusive a do Ellington, que tem 23 anos, da Márcia, que tem 28, e as perguntas são parecidas. Como é que eles podem cuidar? Onde é que eles vão? A quem recorrer nesse caso, de ser um adulto com dislexia? A primeira coisa é procurar os órgãos que são competentes. Como eu acabei de falar, vocês busquem a página da Associação Brasileira de Dislexia, lá vocês vão buscar a informação devida. Associação Brasileira de Dislexia. Okay. Existe, entendeu? E busquem os profissionais neurologistas por indicação de profissionais que vocês conheçam, que aí vocês vão ter uma referência. E, firmado o diagnóstico, inicia-se o tratamento. E a dislexia tem cura? Precisa de acompanhamento a vida toda? A cura é a persistência na capacidade de vencer a dificuldade. Então, assim, o disléxico ele vai estar sempre tendo um acompanhamento, inicialmente da equipe transdisciplinar, e depois ele vai ter esse acompanhamento de forma intrínseca. Entendeu? Porque ele já sabe as dificuldades. De forma intrínseca você criar mecanismo para vencer esse seu problema, essa sua dificuldade, não é verdade? Isso mesmo. E que não falei do Tom Cruise? É relativo também, porque todo mundo tem uma certa dificuldade em algum aspecto, né? Justamente. Então, o seu é esse que você já diagnosticou. Como o Tom Cruise, por exemplo, você disse que decora os textos depois que ele grava e depois vai lá e arrebenta. Perfeito, já respondemos a dúvida da Cleusa Aparecida de Londrina. Muito obrigada, doutor. É uma pena que em televisão a gente não possa passar a tarde inteira falando sobre o assunto, que eu achei muito interessante. Conversei com o doutor Marcos Vinícius Gonçalves Correia. Quero te convidar para voltar para a gente falar sobre déficit de atenção. Com certeza. Que eu acho que também foi algo que tocou aqui os telespectadores, viu? Vamos estar falando. Tá bom? E olha, mais informações você tem no e-mail do Dr. Márcios, que é mvgc1966@hotmail.com, ou no 0 operadora 11 2772 2798. E não esqueça, Associação Brasileira de Dislexia, com mais informações e recursos para você. Obrigado. Foi um prazer, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom.